então estamos chegando para o segundo encontro, né, das relações de dispersão. E ontem, né, nós finalizamos, né, a discussão propondo como construir, né, argumentos assim, muito simples de álgebra vetorial e de analogia com a teoria de Maxwell em 4 dimensões, a eletrodinâmica em 3 dimensões. As equações de Maxwell em 3 dimensões, fazendo psi igual a zero, obtém-se Maxwell. Maxwell 3D. Maxwell com mais 2, né? Com mais 2D. E bom, um psi diferente de zero, aí a gente tem Maxwell de Chern-Simons, né? E a gente tem o acoplamento, né, do setor de Maxwell com o setor de Chern-Simons. Então a novidade aqui também, que é bom e interessante observar, é que a gente vai modificar essas equações. Aqui não modifica a equação de Faraday-Lenz, mas modifica essa equação introduzindo então uma. Se eu tiver no vácuo, ontem a gente trabalhou a presença de cargas e correntes para poder tirar a equação de continuidade e acertar as equações de Maxwell. Nós tínhamos escrito a equação de Maxwell inicialmente dessa forma, mas aí por argumentação de conservação de carga e corrente, da equação de continuidade de carga e corrente, a gente foi obrigado a lembrar da existência dos duais, né, dos vetores em 3 dimensões, e aí as equações de Maxwell são corrigidas. No lugar rotacional, o gradiente dual. E aqui vai aparecer o gradiente, o dual do campo elétrico. Aqui não, aqui aparece o campo elétrico colisional. Bom, e claro, se eu quiser zerar o setor de Maxwell, que é Chern-Simons, né, Chern-Simons seria isso. Isso aqui é Maxwell, divergente de E é Maxwell, rotacional de E é Maxwell e gradiente dual de B é Maxwell. Chern-Simons puro seria esse termo aqui e Faraday-Lenz. Então, para Chern-Simons puro, eu não teria essas divergências, esses rotacionais, esses gradientes de carga. Bom, mas então vamos dizer por aqui. Bom, o que a gente quer obter daqui? A relação de dispersão. A relação de dispersão para a eletrodinâmica em 3 dimensões. A eletrodinâmica para... Bom, então, vamos supor, então, a relação de dispersão, a gente vai trabalhar no vácuo. A gente pode tirar, vamos aprender o seguinte exercício. Vamos tirar a equação de onda dos campos. Se eu derivar essa equação aqui em relação ao tempo, eu vou ter uma derivada segunda do B. Já vai me dando uma construção de uma equação de onda para o B. Então, vamos tirar a derivada temporal de Faraday-Lenz, que vai ficar divergente. Vamos pensar assim, rotacional. Tirar a derivada temporal aqui, derivada rotacional da derivada temporal do campo elétrico igual a menos derivada temporal 2 vezes do escalar, do seu escalar magnético. Estou usando então essa forma aqui de Faraday-Lenz. É claro que eu mutei o rotacional para a derivada temporal, imaginando que os campos da derivada seriam os constantes. Agora vamos substituir para Ampère-Maxwell aqui. dE dt eu sei quem é. Então essa equação vai ficar rotacional. Então, vamos dividir essa equação aqui por setores. Então, 1 sobre C2 aqui e 1 sobre C2 aqui. Aí, 1 sobre C2, gradiente, derivada temporal do campo elétrico, né? Vai ficar então 1 sobre C2. Esse 1 sobre C2 já está incorporado aqui, vai ficar rotacional do gradiente dual do B. Depois aqui vai ficar mais o rotacional. Ainda estou substituindo 1 sobre C2 dEdt por essa equação aqui. Então vai ficar mais rotacional, ainda tem o psi aqui, rotacional do E dual. E, claro, tem menos μ0j, que vai para o outro lado aqui. Então vai ficar menos μ0 rotacional na corrente. Isso igual a menos 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal segundo de D. Então, estou tirando a equação de onda do escalar magnético. Então, só substituir
esse 1 sobre C ao quadrado dp dentro desse rotacional. Isso mais isso, menos isso. Agora só álgebra pura, né? O que é o rotacional do gradiente igual? Então nós temos uma equação escalar. Lembrar que o rotacional em duas dimensões espaciais é um pseudo-escalar. Um escalar, vamos dizer assim. Então tem que tirar o rotacional desse vetor aqui. Então o rotacional a gente lembra o que é. O rotacional é epsilon i j di da componente j do vetor. A componente j desse vetor é a componente j desse gradiente igual. Então é um epsilon jn dn atuando em meio. Então isso aqui é rotacional. Então só para lembrar, o que é o rotacional em duas dimensões? Rotacional de qualquer vetor dado. O rotacional é left-típica de duas dimensões espaciais, di dado j. Então eu estou fazendo aqui epsilon ij derivada i da componente j do gradiente dual. Mas o gradiente dual, componente j do gradiente dual é isso aqui. Tudo isso atuando em B. Tudo bem. Depois o segundo termo, mais si. Aí agora, rotacional, é uma coisa. Epsilon i j di. E aí a componente j do dual do campo elétrico vai ser epsilon j, vamos dizer n, n, né? Menos mi0. Vamos dizer o rotacional, vou deixar o rotacional de j dessa forma, e menos 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal segundo. Agora, lembrando aqui dessa relação do leve-típica, em duas dimensões, epsilon e j. Epsilon jn é menos delta in. Delta de crônica e n. Então, aqui vai, esse aqui com esse aqui vai me dar o delta de in. Então, vai produzir um laplaciano. I vai ficar menos laplaciano de B. Agora, esse termo aqui é a mesma coisa. Ó. Epsilon j, n vai me dar menos delta de in. Então, vai produzir di é I, ou seja, vai me dar menos si divergência do campo elétrico. Menos mi0 rotacional de j igual a menos 1 sobre c ao quadrado derivada temporal segunda do t. Agora, a divergência do campo elétrico está aqui. Posso colocar em função do B, a divergência do campo elétrico. Então, isso aqui. Usar agora a equação de Gauss. Divergência do campo elétrico é ρ sobre epsilon 0 menos si c2d menos si c ao quadrado d. Então agora eu desacoplei, usei uma equação de onda só para ver, ó, d, d, d e aqui as fontes. Então vamos escrever a equação de onda que nós ganhamos, né, para o campo do escalar magnético. Estou colocando isso porque a relação de dispersão vai sair daqui. Então a equação de onda ficou o traseiro em termos de derivada temporal segunda para o lado direito, então vai ficar esse termo aqui transita para cá. Funcional mais, então nós vamos ter 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal segunda, menos o laplaciano, que está aqui. E esse termo aqui vai ficar mais si ao quadrado c2, mais si ao quadrado c2. Tudo isso atuando em B. Então, esse termo aqui está lá, esse termo aqui também está lá, esse termo aqui ficou mais si. E aí, do lado, vou passar para o lado direito os termos de fonte. Então, vai ficar mais si sobre epsilon 0, ou, aí eu acho que vai ter esse passado. Si epsilon 0, ou uma divergência de passado. E depois nós vamos ter o termo menos mi0, mais passando para o lado direito também, mais mi0 rotacional de J. Isso. Bom, então, isso seria a equação de onda em presença das fontes. Normalmente, a gente gosta de considerar a relação de dispersão,
a gente gosta de ver no vácuo. Então, se eu tiver no vácuo, não tenho nem cargas nem correntes, então vamos escrever a equação de onda do vácuo. Rho igual a zero e J igual a zero. Então, a equação de onda do vácuo, né? Vamos tirar as fontes. Né? Retirando as fontes. Então, nós ganhamos a equação de onda do vácuo. Então, lambertiano mais C2B igual a zero. Então, isso aqui já nos dá a relação de dispersão. Que a gente já tem uma equação de onda. Então, vamos supor que eu tenho solução de onda plana para B. Né? Então, vamos dizer solução B0 exponencial de kx, né? menos ômega t. Claro, B é real, isso aqui é complexo, essa exponencial é complexa. Então, eu somo aqui o conjugado complexo. No final do dia, o que a gente está dizendo é o seguinte: eu tenho B0, parte real, vezes o cosseno de kx menos ômega t. Eu substituo B0 real mais B0 e B0 imaginário. Então, B0 vezes esse cosseno menos a parte imaginária do B0 vezes o seno de kx menos ômega t. Isso aqui é isso aqui. Quando tem essa solução aqui, essa proposta de solução, claro, eu já estou levando em conta esse conjugado complexo. Mas, claro, só esse pedaço aqui, só esse termo, se for solução da equação de onda, claro que o conjugado complexo dele vai ser solução, porque nada muda se eu tirar o conjugado complexo dessa equação, os coeficientes sendo reais, o sistema não muda. Então, se essa exponencial de onda plana é a solução, o seu complexo conjugado também é a solução. Então, eu trabalho com essa solução complexa. Para efeito de relação de dispersão, a gente não se preocupa. Trabalha com a solução complexa, mesmo sabendo, claro, que esse campo aqui é real. Mas aí já coloca o conjugado complexo dele. Bom, então, quando eu substituir, a derivada temporal segunda fica menos ômega 2, vai ficar menos ômega 2 sobre C2. O laplaciano fica menos K2, então vai ficar mais K2. E mais Si ao quadrado, C2. Aí aqui eu vou colocar o B0 igual a zero. Claro que o B0 não é zero, porque eu quero ter uma solução não trivial, então quem tem que ser zero a gente ganha a relação de dispersão tradicional da campo massivo, menos ômega, ou seja, ômega 2 igual a 9 de K ao quadrado C2 mais C2 C4. Então, temos uma relação de dispersão tradicionalmente ligada, quer dizer, normalmente ligada a uma massa. Se eu agora uso o princípio da correspondência, multiplico toda essa equação aqui por h cortado ao quadrado, o h cortado ao quadrado ômega 2 é o E2. H cortado ao quadrado K2 é o P2. Então, P2, C2 mais C2, H cortado ao quadrado, C4. E aí, claro, eu vou identificar esse Si ao quadrado, H cortado ao quadrado, com a massa ao quadrado. Então, de novo, nós temos esse Si, o termo de Chern-Simons, né? Ele está trazendo o quê? A presença de uma massa. Nós estamos tendo uma relação. Aqui a gente está falando da onda eletromagnética. Aqui nós estamos falando da visão corpuscular. Aqui é o fóton. O fóton associado a essa onda, essa relação de dispersão ondulatória. Aqui é onda, aqui é partícula. Então, esse parâmetro psi está ligado. Isso aqui é a relação energia-momento relativística de uma partícula massiva. Então, esse Si ao quadrado, H cortado ao quadrado é o 2, e aí é aquilo que nós discutimos ontem. Posso daqui tirar a velocidade de fase, a velocidade de grupo e tirar também o índice de refração. O índice de refração que é C módulo de K sobre ômega. De novo, como ontem, né? Como isso aqui é estritamente positivo, né? Se, apesar dele aparecer aqui em primeira ordem, né? Na equação de onda ele aparece quadrático, então esse ômega vai ser
sempre maior do que o módulo de K. Então, esse índice de refração é sempre. A gente está tirando. Tá certo. É módulo de K sobre ômega, né? Esse ômega aqui é sempre maior. Então, a velocidade. Isso aqui é isso, Kc. Então, esse ômega aqui é sempre maior que Kc. Então, a gente vai ter aqui esse índice de refração aqui, né? Vai ser esse N que você menor, né? Se for zero, índice de refração é igual a 1, então nós temos a dispersão está aqui. De novo, porque esse ômega aqui é a raiz quadrada, né? A gente pode colocar aqui esse ômega, quer dizer, a velocidade de fase, né? É ômega sobre K. Então, K sobre ômega, o índice de refração é C sobre a velocidade de fase. A velocidade de fase é ômega sobre K. Então, vai ficar C ômega sobre K, módulo de K, sobre 1. E aí, nós temos quem é a expressão do ômega de função de K, como está aqui, a gente vai ver que esse módulo de K vai ficar dessa forma. Vou colocar assim. Módulo de K ao quadrado, C2 mais C2, C4. Então, o índice de refração não vai ficar independente do módulo de K. Se o psi for zero, se não houver Chern-Simons formado, o índice de refração vai dar exatamente 1. Mas, com a presença desse triângulo aqui, esse índice de refração está dando menor do que 1. Esse denominador aqui é maior do que o numerador, então está dando o índice de refração menor para a onda se propagando. Tá? Então, são exercícios simples, né? Então, pode falar. Um tipo de refração, a gente estuda ele como uma propriedade do material. Isso, propriedade do material. Então, mas aqui ele aparece como uma propriedade do vácuo. Quer dizer, você está no vácuo, você tirou as fontes, você está no vácuo. Então, você está tirando o índice de refração da onda se propagando do vácuo. Então, é o índice de refração do vácuo. Nós temos o índice de refração, uma coisa é a constituição atômica. Isso é o meio material. Mas se você agora está com uma onda, ela provoca o índice de refração. Quer dizer, ela vai sentir o índice de refração do meio. Quer dizer, o meio ali é o vácuo. Nós estamos eliminando as fontes. Então, nós estamos estudando as equações de Maxwell no vácuo. Então, a onda está se propagando no vácuo. Então, ela vai sentir o índice de refração é do vácuo, nesse caso. Ela não é da onda em si. A onda ela responde ao índice de refração com uma velocidade menor que a da luz, né? É aquela velocidade C sobre M, né? Quando você tivesse aquele J, material, aquele J Sim. que não notou, daí estaria ligado ao meio. Isso, aí se você tiver um meio material, por exemplo, um meio que tem permissividade, tem permeabilidade, aí você vai tirar o índice de refração daquele meio. Porque o índice de refração do vácuo, na verdade, é um, né? No fundo, que a gente obtém que o índice de refração do vácuo, quer dizer, C, o índice de refração é C sobre a velocidade de fase. Então, naquele meio, você vai tirar a velocidade de fase. Aqui, se for no vácuo, por exemplo, essa velocidade de fase aqui é 1 sobre a raiz quadrada, né? Quer dizer, é o C. Então, é 1 sobre a raiz quadrada do zero, y0. No fundo, é isso aqui. A gente tem esse C aqui, que é 1 sobre a raiz quadrada de y0, y0. E aqui, 1 sobre a velocidade de fase. Então, o índice de refração ele vai estar aqui, vai depender dessa velocidade de fase. Isso vai depender do meio. Então, aqui, se o seu meio é o vácuo, esse índice de refração está dando, né? Vai cancelar. Se eu for aqui, estou sem Chern-Simons, né? Estou sem Chern-Simons. É só automático, o índice de refração está dando 1. Se eu coloco esse termo aqui, né? O termo de Chern-Simons, ele vai fazer com que esse índice de refração aqui fique menor até o fim. É isso que está acontecendo. E velocidade de grupo, a gente pode tirar daqui também, né? A velocidade de grupo vai ser menor do que C. Diferenciar, se a diferenciação dessa equação aqui de onda, né, relação de dispersão, né, se a gente faz a diferencial dá 2 ômega de ômega, 2 módulo de K, C2 de módulo de K. Esse termo aqui é constante.
Então, nesse caso, como tudo depende só do módulo de K, a velocidade de grupo, né, módulo, né, ela é d ômega dk. Então, o 2 vai cancelar com 2, vai ficar aqui o C2 módulo de K sobre ômega. Ou seja, eu posso botar esse C aqui e esse C aqui. Então, esse ômega aqui é maior, né, do que isso aqui. Então, essa velocidade de grupo aqui está dando menor do que C. Porque com esse termo de Chern, se o termo de Chern-Simons está ausente, ômega é C. Então, isso aqui dá 1. Então, a velocidade de grupo é C. Mas com a presença do psi, esse ômega aqui é esse denominador aqui. Né? E aí, esse denominador aqui é maior do que Aqui eu não estou conseguindo chegar. Ficou 2 ômega de ômega, 2 ômega de ômega, 2 módulo de K, C ao quadrado, D módulo de K. Esse módulo de K vem da onde? É porque eu estou diferenciando aqui, K2. Então, eu estou dizendo, tem que ser só. Deixa eu fazer aqui esse lado. Devagar. O que nós estamos fazendo é isso aqui, ó. Ômega 2 igual a módulo de K ao quadrado, C2 mais C2, C4. Então, fazendo a diferencial, 2 ômega de ômega. E diferenciando 2 módulo de K, D módulo de K, vezes C2. E aqui é zero, né? Não tem diferencial. O 2 cancela com 2, então, D ômega dk, dividindo D ômega por dk, me dá a velocidade do grupo. Então, vai ficar módulo de K, vezes C ao quadrado sobre ômega. Ou seja, eu escrevo isso aqui assim, módulo de K vezes C sobre ômega, raiz quadrada de K2, C2 mais C2, C4, vezes C. Então, esse carinha aqui é maior do que o módulo de K, então esse denominador aqui, essa fração aqui é menor do que 1, então a velocidade do grupo é menor do que C, certo? Então, agora, o que é interessante aqui é observar que, quando a gente pega as equações de Maxwell puras no vácuo, a relação de dispersão, ela não tem dispersão, é uma relação de dispersão sem dispersão. Por quê? Porque se eu estou no vácuo, né, a velocidade, se eu tenho só puro Maxwell, não tem em si, por isso a refração dá 1, independentemente do carro, independentemente da velocidade de fase, independentemente da frequência. Então, todo o espectro eletromagnético se propaga com a mesma velocidade, independentemente da frequência. Então, aí não tem dispersão. A dispersão aparece por causa do termo de Chern-Simons, por causa do fóton massivo. Ele vai gerar dispersão. Tá? E uma coisa para o Google. Eu estou com uma onda com uma frequência ômega. Isso. E eu estou vendo ela andar no espaço e mudando o ômega dela. Quer dizer, estou falando de uma onda plana monocromática, então eu estou trabalhando com uma certa frequência. Se você pegar uma frequência diferente, né, sendo o caso de Maxwell, a velocidade vai ser a mesma, a velocidade de fase é a mesma. Né? Se houver Chern-Simons, aí vai ter a velocidade de grupo, vamos pegar a velocidade de grupo. A velocidade de grupo depende do comprimento de onda. Por quê? Porque o comprimento de onda Aí dá para entender. Eu estou querendo o formato da onda. Então, você tem a onda se propagando com uma certa frequência, ela tem uma velocidade. Se você pegar uma onda de uma outra frequência, né, vamos dizer, aqui só para dar uma olhadinha só, vou botar isso aqui em função do comprimento de onda. Então, vamos colocar esse módulo de K aqui, é 2π sobre lambda. E aqui eu vou ter 1 sobre a raiz quadrada de. Vou botar aqui esse C2, aqui tem C, aqui tem C2, aqui tem C4, eu vou cancelar esse C. Então vai ficar K2, que é 4π ao quadrado, sobre lambda ao quadrado, mais C2, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar esse lambda, vou tirar esse 4π, vou botar esse lambda 2 aqui, e vou trazer esse lambda aqui para cima. E aí esse lambda cancela esse lambda aqui. Vou botar 2π vezes isso. Sobre isso. O que a gente está observando? Quanto maior o comprimento de onda,
velocidade. Então as ondas que têm grande comprimento de onda, ou seja, baixa frequência, elas vão ter velocidade mais alta, né? Porque se eu diminuo isso aqui, estou aumentando a velocidade. Quanto menor, se eu diminuo isso aqui, o denominador menor, se isso aqui é muito lambda, é muito grande, então esse denominador aqui tende a ser muito grande, a velocidade diminui, mas a velocidade ela vai cair. Se o comprimento de onda for muito grande, eu posso desprezar esse termo aqui, então é como se a velocidade de grupo, né, caísse com 1 sobre lambda. Quanto grandes comprimentos de onda, baixas velocidades de grupo, certo? Então, aí que você vê a distinção, porque a velocidade vai estar dependendo da frequência, vai estar dependendo do comprimento de onda. Mas no caso de Maxwell, não. Isso aqui desaparece, então isso aqui é 1, então a velocidade de grupo é sempre C. Então, independentemente da frequência, a velocidade é C. Então, não tem distinção. Você não tem separação, você não tem índice de refração dependendo da frequência. A refração é o mesmo no vácuo. Então, esse é o caso, né, dessa propriedade. Eu só queria deixar talvez uma atenção aqui, porque quais são as propriedades importantes que essas relações de dispersão podem nos dar? Elas podem dar também um fenômeno importante que é a birrefringência do vácuo. Vamos falar sobre isso, porque isso é muito procurado na astrofísica. A birrefringência do vácuo. A birrefringência do vácuo significa que no vácuo, né, há diferentes polarizações, as polarizações circulares à direita e à esquerda, elas vão ter velocidades de propagação diferentes. Então, isso significa a birrefringência do vácuo. Então, vamos fazer um exemplo agora, acho que é o exemplo 4, em que a gente pode, ainda vou trabalhar com essa eletrodinâmica ainda em 3 dimensões, então vamos fazer isso aqui. Porque aqui, por exemplo, a teoria de Maxwell, ou mesmo esse modelo de Chern-Simons, a pergunta é: será que ele dá birrefringência do vácuo? Porque agora o fóton é massivo. Então, vamos ver como é que eu queria essa birrefringência, né? Vamos pensar, o campo elétrico é o vetor. O campo magnético aí, nesse modelo bidimensional, ele é um escalar. O campo elétrico é um vetor. Então, vamos tentar olhar o vetor. Vamos tirar primeiro. Vamos olhar essas equações do ponto de vista do campo elétrico. Vamos fazer o seguinte: pegar o campo elétrico, então a gente sabe, a solução que a gente está colocando no campo elétrico, ou no campo magnético, são ondas planas. Então vamos pegar uma solução de onda plana, já naquela forma, é zero exponencial de I kx menos ômega t, mas já vou estar abrindo. Então nós vamos ter a componente, a amplitude é zero, parte real, cosseno de kx menos ômega t. Então, lembrar o seguinte, só para explicar melhor, né? A solução que eu estou pegando é essa aqui, é zero, real, e kx menos ômega t. Mais conjugado complexo. Então, para essa solução complexa, aqui o E0 é complexo e essa exponencial é complexo. Mas aí quando eu somo o conjugado complexo disso aqui, dessa solução, a forma final é real. Se isso aqui é a solução das equações, é claro que a parte complexa também é a solução. Então isso tudo aqui eu garanto que é uma solução. Vamos abrir essa expressão da seguinte maneira. Vamos decompor esse vetor numa parte, esse vetor numa parte real, mais I vezes a parte imaginária. Então eu vou ter o E0, vetor real, parte real, e aí vamos ter cosseno de kx menos ômega t. Depois vamos pegar a parte que tem a parte I, parte imaginária desse vetor. Então vai ficar menos o E0, parte imaginária, seno de kx menos ômega t. Então essa é a solução final. Então o campo elétrico, então, esse é zero real, tem componente x e y, e esse é zero imaginário, tem componente x e y. Vamos pegar uma solução polarizada. Vamos dizer que a gente pega o seguinte: vamos dizer que o meu E0 real só tem a componente x. Então eu vou pegar assim: E0 real, amplitude é zero, real,
componente X. Pegando aqui só, então eu estou dizendo o seguinte: esse cara está no eixo, ao longo do eixo X, está na direção X, e o E0 imaginário está só na direção Y. Por quê? Eu quero pegar uma onda polarizada. Então, E0x cosseno de kx menos ômega x. Tudo aqui é real. Parte real, isso aqui é real. Então, estou pegando esse vetor só na direção x e esse vetor aqui só na direção y. E aí, então, vamos dizer assim, o meu é zero, então o meu é está escrito dessa forma. Então, isso aqui, deixa eu botar assim, x chapéu, vamos botar assim. Mas agora, vamos supor que o E0y tenha só componente y. Vamos colocar ele aqui, menos E0, parte imaginária, na direção y, seno de kx menos ômega t, e aqui o componente y. Então, estou pegando, então isso está mostrando que o meu campo elétrico ele é circularmente polarizado. Ele está, vamos pensar assim, ele tem a componente E0, a componente essa E0 real está no eixo x, está vibrando no eixo x, e essa componente E0 imaginária está vibrando na componente y. Então, por exemplo, né, vamos supor que a gente esteja pegando posição x igual a zero. Então aqui eu vou ter cosseno de ômega t e aqui menos seno de ômega t. Então, no instante t igual a zero, vamos dizer, eu estou pegando x igual a zero, pegando ponto x igual a zero. Então, estou trabalhando só com a dependência temporal. Para t igual a zero, o cosseno de zero é 1. Então, no instante t igual a zero, o campo elétrico está totalmente assim, e o seno de ômega t vai ser zero para t igual a zero. Então, tá assim. Depois, se eu pegar um tempo, vamos dizer, t igual a pi sobre 2 ômega, aqui, pegando sempre x igual a zero, t igual a pi sobre 2 ômega, dá um cosseno de pi sobre 2, que é zero. E aqui o seno vai ficar seno de menos pi sobre 2, que é menos o seno de pi sobre 2, vai ficar mais seno de pi sobre 2. Então, no instante t igual a pi sobre 2, o campo elétrico está totalmente aqui. Então, o meu campo elétrico está fazendo disso. Ele está girando no sentido trigonométrico. Então, eu posso colocar aqui um parâmetrozinho psi, que vai ser mais ou menos 1, né? Para poder, vamos ver esse parâmetro psi aqui. Vamos pegar a onda polarizada nessa direção. Então, vou botar aqui esse parâmetro psi. Isso significa que se o psi for 1, a onda está polarizada no sentido trigonométrico. Se o psi for menos 1, o campo elétrico está girando, quer dizer, o campo elétrico é circularmente polarizado, ele está girando nesse plano, ou no sentido trigonométrico, né, que é o psi igual a 1, ou no sentido horário, se o psi for menos 1. Então, nós estamos falando de onda polarizada e nós estamos colocando aqui, né, esse parâmetrozinho aqui, que pode ser mais ou menos 1. Então, vamos colocar. E aí, o campo magnético, você vai sair. Então, eu estou dando a solução do campo elétrico, de uma onda circularmente polarizada. Só para a gente ter noção de como o sentido da polarização pode ter a ver com a velocidade, né, e como ele vai aparecer na relação de dispersão e se isso aí vai virar um índice de refração que depende da polarização. Vamos ver. Então, vamos pegar a primeira equação. Divergente de E igual a zero. Então, essa equação aqui, ela vai me dar o quê? Vamos olhar essa equação primeiro. Rotacional do E. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar essa equação aqui. Nós estamos escrevendo a equação, né? Dessa forma, vamos colocar a equação E. Vamos pegar o rotacional do E. O rotacional do E vai ser rotacional do E. Como eu estou em duas dimensões, vai ser dx do E0y menos dy do EX, né? dx do EY menos dy do EX. Estou pegando o rotacional em duas dimensões. Então, a derivada... e outra coisa, vamos supor que essa onda, né? Esse carro que nós estamos no plano, vamos olhar o seguinte, vamos pensar assim, a onda está na direção, ou seja, eu estou no plano x, né?
Mas essa onda, ela, a divergência de E não é zero. Então, vamos tentar pegar pela primeira equação uma relação, estou no vácuo, vamos supor, eu estou no vácuo, então esse O é zero. Então tem essa equação de divergência do campo elétrico mais C2B. Então vamos tirar o campo magnético a partir daquela equação. Então quando eu for tirar a divergência aqui, outra coisa, esse cara, né? Tem que ver a direção de propagação. Porque a onda, né? Quando eu tirar a divergência da exponencial, ela vai ficar IK vezes no espaço do Fourier. Então, quando eu tirar a divergência, vai ficar, vou botar aqui, divergência de E. Vou botar assim, dx é x, mais dy é y. Então, quando eu derivar em relação a x, né, essa solução é zero. Então, a componente x do campo elétrico. A componente x do campo elétrico está totalmente aqui. Então, quando eu derivar em relação a x, a derivada do cosseno é menos seno, e aqui vai aparecer um kx. Então, vai ficar menos, vai aparecer a derivada do cosseno é menos seno. Vai ficar menos kx, k componente x, é zero, é a amplitude, né, da onda, seno de kx menos ômega t, onde a derivada x, né, da componente é x. Essa componente aqui, o cosseno fica menos seno, sai um kx aqui, vezes a amplitude, tá bom? E depois a derivada em relação a y, que é a derivada do seno e cosseno, então fica menos que x, menos que si, aí aqui vai aparecer um k componente y, que eu estou pegando o produto escalar em duas dimensões, né? É zero e componente y cosseno de kx menos ômega t. Vou colocar assim. Então, o meu campo magnético, né? Isso aqui mais C2B igual a zero. Então, com isso aqui eu posso tirar a expressão, quer dizer, eu automaticamente tiro o meu campo magnético. A questão que eu estava querendo colocar aqui é a seguinte: nós estamos vendo, né, que a onda, ela, kx é zero, quer dizer, vamos colocar assim, pensar dessa forma aqui. Eu não tenho uma transversalidade mais. Se eu olhasse para a transversalidade, né, K, aqui dá um K, vetor de onda, escalar a amplitude. Isso aqui dá um produto escalar, quer dizer, a componente do zero ao longo da direção K de propagação. Mas agora não é mais zero. No caso de Marx é zero, a onda é transversa. Nesse caso aqui, a onda não tem essa transversalidade. O campo elétrico tem componente ao longo da direção de movimento, né? Vamos pensar que se eu tivesse essa onda, vamos pensar assim, se eu colocasse essa onda, né, que a direção de propagação, eu vou ter o campo elétrico e vamos olhar, talvez fosse bom, vamos dar uma olhadinha aqui, a direção de propagação, vou precisar dizer onde é que vai aparecer o K, vai aparecer o K aqui também, né? Então, porque no caso de Maxwell, né, a gente tem E vetor B. Então, a direção de propagação da onda, que é a direção do vetor de point, né, é a direção K. Nesse caso aqui, nós não temos E vetor B. Nós vamos ter alguma coisa do tipo E, talvez seja E igual D. Quem é o vetor de point, né? Quem é o vetor de point? Quem é a direção de propagação da onda nesse caso? Porque a gente já não tem mais essa relação de transversalidade aqui. E aqui eu vou pensar bem, no campo elétrico, aqui eu tenho um dual, aqui eu tenho um patil, então uma coisa ortogonal da direção de propagação. Se eu pegar, por exemplo, eu estou pegando a onda, se eu pegar o vetor K, direção de propagação, só na direção X, então, eu não vou ter se eu pegar o K na direção X, eu vou ter aqui o KY é zero, então eu vou ter seno de kx menos ômega t, se eu pegar o K na direção X, vamos dizer assim, então a minha onda está se propagando na direção X, mas o campo elétrico dela não é ortogonal à direção X,
talvez fosse interessante, vamos fazer o seguinte, antes, né, da gente olhar a estrutura de propagação, que é diferente de Marx. Marx a gente vê claro que E e B são ortogonais a K. Aqui nesse caso a gente perdeu essa relação por causa do termo Wittgenstein. Mas vamos olhar o seguinte, a gente pode tirar, vamos fazer o seguinte, primeiro exercício então, antes de olhar a discussão da polarização, vou apagar aqui, então voltando, nós estamos querendo definir melhor uma configuração de propagação dessa onda. Então antes de passar para isso aqui, eu acho mais interessante a gente ver quem é o vetor de point nessa eletrodinâmica, olhar a distribuição, a equação de continuidade de energia e movimento para ver quem é o vetor de point. Então vamos fazer o seguinte, nós sabemos, né, que quando a gente quer tirar a distribuição de energia e movimento, a gente, para tirar o vetor de point, para tirar a densidade de energia e movimento, em geral a gente multiplica essa equação aqui por P e essa equação aqui por E. Para quê? Multiplica por B, né? Porque aqui vai ficar uma derivada temporal de B2 e aqui vai ficar uma derivada temporal de E2 que vai dar energia. Então, vamos fazer o seguinte. Então, qual é o então, antes de colocar, para ficar claro, para ficar muito complicado para quem está vendo, né? Antes de investigar, vamos colocar assim, antes de investigarmos uma configuração particular de onda polarizada, vamos buscar a equação de continuidade transporte associada, né? A equação de continuidade associada à densidade de energia e a densidade de momento transportados pela onda. Momento a onda transporte. Fazer esse exercício, porque isso nos dá o vetor de point, então daqui a gente vai chegar ao vetor de point. Então, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar a equação de Faraday-Lenz pelo campo magnético. Vai ficar rotacional vezes o escalar V igual a menos ddt de B vezes B, que é igual então a menos ddt de 1 meio de V2. Fazer assim. E vamos multiplicar a equação de Ampère máximo escalarmente pelo campo elétrico. Nós vamos ter gradiente igual ao campo magnético escalar campo elétrico. Lembrando que isso aqui é um vetor, né? Mas se é igual escalar campo elétrico, vamos multiplicar toda a equação de Ampère máximo por E. Aí vai ficar 1 sobre C ao quadrado ddt de E escalar E, que é a mesma coisa que ddt de 1 sobre 2 C2 E ao quadrado. Multipliquei aqui por E. Mais de 0 J escalar E. Mantendo as correntes aqui, que as fontes estão marcando as fontes. Então aqui nós já temos alguma coisa que nos remete à densidade de energia magnética e aqui a densidade de energia elétrica. Esse produto escalar aqui é zero, como nós vimos ontem, né? Qualquer vetor V, produto escalar com o seu dual é identicamente nulo, porque o dual por construção é ortogonal a V. Então esse termo aqui desaparece. Vamos trabalhar esse termo aqui. Então aqui a gente tem uma coisa que é rotacional, que é o que eu quero com uma equação de continuidade? Eu preciso de uma divergência, né? Aqui
aqui eu tenho a estrutura da equação de continuidade, a derivada temporal de uma densidade, mais a divergência de algum vetor que transporta essa densidade igual a zero. Então a estrutura da equação de continuidade é a derivada temporal de alguma coisa, essa aqui eu já tenho. Se eu subtrair essa equação aqui, essa menos essa, eu vou ter derivada temporal de um meio de V2 mais derivada temporal de V2. Então eu já tenho uma parte da equação de continuidade, eu preciso produzir divergências ali. Eu não tenho nenhuma divergência aqui. Eu tenho, mas a gente sabe que esse rotacional aqui, ele pode ser pensado sobre a forma que nós vimos, já vimos ontem, já vimos hoje uma certa hora, que o rotacional de F, ele pode ser escrito como sendo a divergência do E dual ou menos o gradiente dual menos a divergência dual do E. Então a gente produz aqui uma divergência do E dual. Então eu posso escrever esse termo aqui, em vez de ser rotacional de E vezes B, eu posso escrever como a divergência do E dual vezes B. Então eu vou substituir aqui pela relação de duas dimensões espaciais de dados. Divergência do E dual. E aqui nós temos o gradiente dual do B. O que é o gradiente dual? O gradiente dual, vamos escrever esse termo aqui assim, eu tenho esse produto escalar aqui. Então vai ficar a componente I desse vetor vezes a componente I desse vetor. Então nós vamos ter gradiente dual de B componente I, que é um epsilon I, J, DJ, D. Isso é o gradiente dual atuando em B. V escalar contra elétrico, ou seja, aqui o T não é I. Muito bem. Então, esse termo aqui, eu posso escrever da seguinte maneira. Vamos escrevê-lo como sendo, vou querer colocar tudo dentro de uma divergência. Então eu posso, claro, eu posso transportar esse termo aqui para cá. Fazer isso aqui. Vai ficar F de J, vai reproduzir, isso vai me dar alguma coisa que vai ter o gradiente do B, feito, eu quero transformar isso numa divergência, né? Então tá, aqui eu tenho divergência do E dual. Aqui eu posso fazer isso, eu posso pegar esse termo aqui, eu trago esse epsilon e J para atuar no EI. Então, epsilon e J EI é a mesma coisa que menos epsilon JI EI. Epsilon JI EI é menos a componente J do E dual. Vamos dar aquela relação de duas dimensões. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou ter DJ atuando em D, e esse F passou para cá. É dual componente J. Um sinal menos. Então eu posso escrever esse termo aqui da seguinte maneira. Sobre a forma também, é como se fosse o gradiente menos, esse termo vai ficar menos o gradiente B escalar e a dual. Isso aqui é o gradiente, a componente J do gradiente de B, escalar é dual componente J, ou seja, é dual. Então isso aqui ficou menos, é uma pura relação ao objeto, menos gradiente de B, escalar. Então aqui eu tenho divergência atuando nisso. Então essa relação aqui, eu vou poder, talvez vou poder escrever da seguinte maneira. Vamos dizer o seguinte, eu estou querendo buscar talvez essa expressão aqui, vamos desenvolver essa expressão aqui em duas dimensões. Quem é a divergência, mas em geral, de um objeto escalar, vamos dizer, de um certo φ, vezes o dual de um vetor. Vamos trabalhar essa expressão aqui. Então, eu tenho uma expressão com essa estrutura. Um vetor, um escalar e o dual de um vetor. E eu quero colocar isso dentro de uma divergência. Então vamos desenvolver essa expressão aqui, exercíciozinho de álgebra, né? De análise vetorial em duas dimensões. Divergência de φ é dual. Então vamos lá, quem é a divergência? A divergência é a derivada I. φ e a componente I desse vetor. W igual a componente I. Que eu vou poder escrever assim. DI do φ vezes o dual componente I mais φ
divergência igual. Tá dando para ver daí, olha? Tá? Estou desenvolvendo essa expressão aqui. Divergência de um escalar vezes igual de um vetor. Então vai ficar. Ou tanto faz ser igual ao vetor. Divergência pode ser divergência de um escalar vezes um vetor. A divergência de um escalar vezes um vetor vai ficar o gradiente do escalar, vetor, mais o escalar, divergência do vetor. Nesse caso, o meu vetor é o dual do campo elétrico. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho esse cara aqui, tem esse cara aqui, é esse termo aqui, a divergência do vetor vezes o escalar. E aqui o gradiente do escalar vezes o vetor. O que eu estou precisando é somar, vou multiplicar. Então, se eu fizer o multiplicar essa equação de toda por um sinal menos, aqui vai ficar mais, esse termo aqui já foi zero, aqui eu vou multiplicar por menos, e aqui eu vou multiplicar por menos. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui, eu vou somar, vamos dizer, vou jogar esse termo aqui para cá. Então vai ficar, ou seja, vou somar essas duas equações. Então desse lado direito aqui vai ficar divergência do E atual B mais gradiente do B atual. Então isso aqui a gente já fez, acabou de ver, isso aqui é a divergência do E atual B. É o lado esquerdo. Esse termo aqui é zero. Aí somando esses dois lados aqui, eu vou ter menos derivada temporal de 1 sobre 2 C2 E ao quadrado, mais, vou ter mais um meio de D2. E aí aqui, menos I zero J escalar Então, juntando tudo, né? Passar tudo do lado esquerdo, você vai ficar com o sinal mais, né? Então a gente vai ter aqui, esse cara aqui vem para cá com o sinal mais, e igual a isso aqui, igual a isso aqui menos, né? Então vamos jogar. Isso aqui vai para o então, jogando, vamos apagar isso aqui, juntando essa equação agora, ficamos com o seguinte. Vamos passar para o lado direito para formar a equação de continuidade. Então, vamos ter derivada temporal. Vamos acertar isso aqui. Vamos dividir por μ0 aqui. Vamos dividir por μ0 aqui. E 1 sobre 2C2 é a mesma coisa que μ0 ε0. Dividido por μ0, o que vai sobrar aqui é 1 meio do ε0. E aqui dividido por μ0. Então a gente ficou com o seguinte: derivada temporal de 1 meio de ε0 é ao quadrado mais V2 sobre 2 μ0, uma parte de densidade de energia, mais a divergência, que é o vetor de Poynting para nós. Então, 1 sobre μ0, vetor E atual, V, igual a menos J escalar E, que é o famoso termo de dissipação. Né? Se eu tenho uma corrente, eu tenho esse termo aqui, que é a dissipação, está associado ao famoso efeito Joule, né? Que é a dissipação de energia dentro da interação do campo elétrico com uma corrente. Se eu tiver no vácuo, tiver corrente, isso aqui é zero. Aí eu tenho a concentração. Mas o que isso aqui me identifica é a densidade de energia. Então vamos chamar isso aqui, vamos chamar de U, a densidade de energia, exatamente como no caso de Maxwell. E aqui o vetor de Poynting. A novidade aqui é o vetor de Poynting. Porque o vetor de Poynting agora, quer dizer, ele não é vetor B, ele é ortogonal ao campo elétrico. Então ele inclui o escalar magnético, mas então o vetor de Poynting se propaga, né, a onda, né, quer dizer, a propagação do momento, o momento está ortogonal à direção do campo elétrico. Então se o campo elétrico está num plano, né, o vetor de Poynting é ortogonal à direção do campo elétrico. Isso aqui é importante para nós, né, porque a gente vai ver então que a direção de propagação da onda ela tem que ser ortogonal, né? Ela vai estar na direção ortogonal a esse campo, vai estar na direção do E. Deixa eu apagar aqui um instantinho.
Então, aqui, se eu tiver um vácuo, isso aqui é zero, então a equação de continuidade. O que é importante observar aqui? Por que o termo de Chern-Simons não apareceu na densidade de energia, nem influenciou o vetor de ponto? Quer dizer, se eu coloco Chern-Simons em cima de Maxwell em duas dimensões, Chern-Simons é transparente. A energia e o momento não vem em Chern-Simons. Por quê? Por que isso acontece? Porque, na verdade, o termo de Chern-Simons é o que a gente chama de um termo topológico. Do ponto de vista geométrico, né, um termo topológico é um termo que não se acopla com a métrica. Mas o conceito de energia e momento é um conceito que depende da métrica. Por quê? Porque energia, o que é energia? Energia é um produto escalar, quer dizer, não é escalar é. Ou seja, aqui eu tenho uma métrica aqui embutida, né? Quando eu falo um produto escalar, eu estou pressupondo a existência de uma métrica. E aqui eu tenho também a divergência, né, que também pressupõe a existência de uma métrica. Como o termo de Chern-Simons não depende da métrica, ele não aparece na densidade de energia. Então, colocar o termo de Chern-Simons ou tirar o termo de Chern-Simons não mexe na energia do momento. Ele dá massa. Né? O termo de Chern-Simons ele atribui uma massa ao fóton, mas ele não aparece na densidade de energia. Então, só queria chamar a atenção para esse fato, que é uma característica dos chamados termos topológicos. São termos que aparecem nas equações de campo, aparecem no lagrangiano, mas não aparecem nem na densidade de energia, nem na densidade de momento. Então, o que nós estamos vendo aqui é que a direção de vetor de quantidade, a direção de propagação do momento, ela é ortogonal ao campo elétrico. Então, de uma certa maneira, a gente tem que ver é que talvez não, em duas dimensões, né, a gente não tenha mais o direito de falar de uma onda circularmente polarizada. Em três dimensões, né, quando a gente pega o caso de Maxwell, por exemplo, eu tenho a onda circulando no plano e a direção de propagação do campo elétrico é ortogonal. O campo elétrico fica ortogonal à direção de propagação. Aqui, o que a gente está vendo é que o campo elétrico, né, quer dizer, a direção de propagação K, ela tem que ser paralela ao etual. Se ela é paralela ao etual, ela é então ortogonal, né, ao campo elétrico. Vamos dizer assim. Então, meu K tem que ser ortogonal ao campo elétrico. Então, se eu quiser pegar o campo elétrico, né, vamos dizer assim, ou seja, se eu pegar uma direção de propagação, meu campo elétrico está vibrando naturalmente numa direção ortogonal a K. Portanto, eu só vou ter onda linearmente polarizada. Eu não vou poder falar de uma polarização circular por causa dessa condição aqui. O vetor de Poynting está me dizendo que a direção de propagação da onda ela está na direção do etual. Ou seja, o etual, isso aqui é ortogonal ao campo elétrico. Então, se o K, a onda, vamos dizer assim, o K está na direção ortogonal ao campo elétrico. Então, ou seja, é paralelo à direção ortogonal. Se o campo elétrico, vamos dizer assim, se o campo elétrico está assim, do alto do campo elétrico, nós tínhamos visto, o etual está assim. E o K é paralelo ao etual. Então, eu só vou poder ter onda circularmente e linearmente polarizada. Então, nesse caso, então, destruiu o meu exercício, que era o seguinte, tentar ver se nós teríamos, birrefringência nesse caso, porque a birrefringência ela vai depender, ela vai explicitar uma dependência da polarização da onda ou seja, vai explicitar uma dependência do índice de refração com a polarização da onda circular. Ou seja, se uma onda circular, se uma onda é polarizada no sentido destro ou no sentido sinistro, quer dizer, trigonometricamente ou horariamente, o índice de refração faz sentido. Nesse caso, a gente só tem onda linearmente polarizada por causa desse resultado. Então, vou dizer assim, seria interessante então a gente pegar, a gente só vai ter uma onda linearmente polarizada nesse caso, não tem birrefringência, então, nesse estudo de duas dimensões. Eu vou então deixar, então foi bom a gente fazer essa análise também para chamar a atenção em termos de Chern-Simons. E a relação de dispersão, quer dizer, o que nós estávamos buscando, o que nós obtivemos foi a relação de dispersão.
ômega 2 igual a K2C2 mais C2C4. Então ficamos com essa relação de dispersão. Bom, vou fazer agora um outro exercício, dentro, que seria o exemplo. Então, vamos aproveitar essa eletrodinâmica ainda em duas dimensões. Eu também quis ilustrar isso para poder mostrar um pouco como é que fica o cálculo vetorial em duas dimensões, com aparecimento espaciais, com o aparecimento desses duais aqui nas equações de Maxwell. Vamos pensar o seguinte: vamos supor agora que eu tenho uma anisotropia do espaço-tempo. Então vamos tentar pegar agora uma eletrodinâmica. A anisotropia é importante. A anisotropia vai ter reflexo no índice de refração, vai aparecer de uma maneira decisiva nas relações de dispersão. Então, como uma anisotropia do espaço-tempo pode entrar nas relações de dispersão? Então, agora seria o exemplo, acho que é o exemplo 4. Estou pegando primeiro esses exemplos para a gente ir ganhando um pouco de familiaridade. Depois a gente vai formalizar um pouco melhor esse exemplo. O exemplo 4 seria ainda uma eletrodinâmica em 3 dimensões, com umas 2 dimensões, mas com a presença de uma anisotropia, de um vetor de anisotropia. Anisotropia, espaço-temporal. Vou tentar ver o que a gente pode fazer. Então vamos ver onde é que a gente pode introduzir uma anisotropia. Uma anisotropia espaço-temporal, isso pressupõe a existência de uma anisotropia que tem, se ela é espaço-temporal, ela deve ter alguma parte escalar, que eu vou chamar, vamos dizer assim, um escalar que a gente pode chamar de Q, e um vetor que a gente pode chamar de Psi, certo? Então, vamos colocar dessa forma. Então, vamos dizer o seguinte: aqui, quer dizer, a equação de Faraday-Lenz, ela é imutável, não vou mexer nela. Eu posso introduzir, talvez, uma anisotropia no lugar de um campo magnético. Eu poderia pensar o seguinte: como é que eu posso acoplar essa anisotropia com os campos eletromagnéticos? Aqui, eu tenho a divergência de E. Então, em lugar de introduzir o escalar, o meu campo magnético é escalar. Então, eu poderia colocar aqui essa, vamos dizer assim, essa anisotropia aqui. Mas essa anisotropia, ela pode, no princípio, não ser constante, ela pode ser uma anisotropia local, dependendo do tempo da posição. Então, estou colocando aqui uma anisotropia, não tem um vetor constante, nem esse escalar constante. Estou introduzindo algum defeito no espaço-tempo, pode estar, por exemplo, isso aí passa a ter agora uma espécie de é como se fosse um vácuo, mas um vácuo modificado por alguma física mais fundamental que está mandando essa mensagem. Eu tenho uma anisotropia, o meu vácuo não é mais isotrópico. Por que o vácuo não é mais isotrópico? Porque talvez eu esteja trabalhando com uma eletrodinâmica, uma energia mais baixa e tem uma influência de alguma física de dimensões de energias mais altas que deixa esse resíduo. Então, vamos acoplar essa anisotropia do espaço-tempo nas equações. Aqui eu posso colocar o escalar magnético. Vamos colocar no vácuo, vamos trabalhar no vácuo. Isso aqui é exemplo. Não poderia ter isso aqui. Bom, Faraday-Lenz eu não mexo. Por que a gente nunca mexe no Faraday-Lenz? Pelo seguinte: a gente viu divergência dual, que é igual a menos dBdt. A gente não mexe pelo seguinte, porque nós estamos partindo sempre do pressuposto de que o campo elétrico ele vai ser dado em função dos potenciais, menos gradiente de φ, menos dBdt do potencial vetor. E o campo magnético, escalar nesse caso magnético, é o rotacional de A. Então, se eu tirar a derivada, se eu tirar o rotacional do campo elétrico, o rotacional do gradiente é zero.
rotacional de E é igual a menos DDT no rotacional de A. Mas o rotacional de A é B. Então, para o ganho das expressões dos campos, que são os potenciais, eu ganho naturalmente essa identidade aqui. Então, isso não depende de mais nada. Depende só dessa. Se tem anisotropia, se não tem anisotropia, se tem massa, não tem massa. Depende só do que é campo elétrico, que é o campo magnético, que são os potenciais. Então, nós não mexemos na equação de Faraday-Lenz. Faraday-Lenz modifica quando a gente coloca, por exemplo, efeitos quânticos da gravitação. Então, por exemplo, as equações de Maxwell, se a gente quiser levar em conta algum tipo de granularidade do espaço-tempo na escala de Planck, a gente pode modificar a equação de Faraday-Lenz. Ela muda de forma, mas aqui não mexemos nisso. E aqui, aonde é que eu posso introduzir isso? Aqui eu dei o gradiente do alvo B. Então, tá lá. Com essa equação, aqui é uma equação vetorial, gradiente do alvo. Eu tenho esse escalar à minha disposição, né? Então, eu poderia colocar, tem que colocar um vetor aqui. Então, eu poderia colocar alguma coisa do tipo assim, esse si acoplado B. Essa equação continua sendo uma equação vetorial. E o campo elétrico, né, ele é um vetor, eu poderia talvez pensar o seguinte, esse si ele tem componente x e y. Né? Meu campo elétrico também tem componente x e y. Eu poderia pensar alguma coisa desse tipo. Se eu pegar algo desse tipo, si vetor E. Então, esse tem que ser um escalar. Então, assim, se x é y, menos que si é x. Então, talvez, eu apareça aqui, talvez eu pudesse fazer o seguinte, né? Eu pudesse colocar, aqui, talvez eu pudesse colocar esse aqui, aparece ligado no campo magnético aqui, e aqui eu pudesse colocar um si vetor E. Vai ser parecido com esse termo aqui. Só que isso aqui, agora esse cara aqui é uma anisotropia, não é um parâmetro só. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal. Deixa eu só ver se. Então aqui eu teria alguma coisa que está ligada ao campo magnético e campo elétrico aparecendo na equação do campo magnético. Então está aqui. Aqui na eletrodinâmica de Chern-Simons, o interessante é que o campo é magnetostático, ele pode ser fonte de um campo eletrostático. Então, em geral, na equação de Maxwell, eu preciso, quer dizer, o campo magnético variável gera um rotacional do campo elétrico. Aqui não, um problema puramente estático, do ponto de vista magnético, ele gera um campo eletrostático. E vice-versa, se eu tiver um problema estático, o campo eletrostático vai gerar um campo magnetostático, por causa do termo. Agora aqui a anisotropia vai fazer a mesma coisa. Um campo magnético pode ser fonte de um campo elétrico, um campo elétrico pode ser fonte de um campo magnético, no caso estático, quando isso aqui é zero, quando isso aqui é zero. Estou só vendo se isso aqui seria a situação mais geral possível, né? Eu vou pegar, eu pegaria esse escalar está aqui, depois aqui. Se eu pegar, eu poderia também pegar, né? Desculpa, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Porque isso aqui se comporta, isso aqui é um vetor. Isso aqui, em duas dimensões, isso aqui é um escalar. Isso aqui não é um vetor. O produto vetorial de dois vetores se comporta como um escalar. Então eu poderia talvez colocar aqui esse vetor, si D, por exemplo. Talvez eu pudesse modificar a equação colocando esse si D. Como é que eu posso trazer a equação do campo elétrico para cá? Eu poderia colocar aqui, deixa eu apagar isso aqui, talvez a gente pudesse fazer o seguinte, colocar aqui um Q e aqui um campo elétrico. E aí aqui, DDT é 1 sobre c ao quadrado. Então, eu estou só lembrando aqui o que a gente está tentando fazer aqui. Está tentando dizer, tem uma isotropia no espaço-tempo. Tem um escalar de anisotropia, um escalar e um vetor, mostrando que tem uma deformação no espaço-tempo. Onde é que eles podem entrar nessas equações? Então, o que pode ser? Isso aqui é uma equação escalar. Então, isso aqui é uma função escalar, uma função de fundo escalar, e aqui é um escalar magnético. Essa equação tensorialmente talvez. Essa aqui a gente não mexe,
E aqui eu tenho esse vetor que pode se acoplar ao campo magnético dessa forma, e esse escalar que estava presente aqui, ele pode se acoplar ao campo elétrico dessa forma, né? E a pergunta é se aqui eu coloco ou se aqui eu coloco tio. Vamos deixar assim, para a gente ver depois se qualquer coisa a gente pode modificar. Eu estou pensando em acabar. Depois, na próxima reunião, a gente vai trabalhar o efeito da anisotropia, das anisotropias na relação de dispersão. Isso aí pode dar resultados, coisas interessantes que se estudam depois quando a gente passar para os modelos em 3 dimensões espaciais no temporal, os modelos mais realistas, na astrofísica, né? Que se estuda, por exemplo, birrefringência do vácuo, dicroísmo e outras propriedades, né, interessantes aí. Aí a gente vai poder usar um pouco essas familiaridades que a gente vai obtendo, como as anisotropias do espaço-tempo podem influenciar nas relações de dispersão. Então vamos fazer o seguinte aqui. Eu acho que aqui está razoável, né? A gente pode ver, o exercício que a gente pode fazer aqui é ver como é que a gente pode ter, por exemplo, uma equação de onda. Quer dizer, a onda deve estar se propagando em frente a essas anisotropias. E aí a gente pode ver como é que a gente pode tirar relações de dispersão. A única dúvida que eu tenho, né, o Tavares vamos esclarecer daqui a pouco, é se aqui eu coloco porque como aqui eu parecia o igual, mas aqui eu não sei se vai ter necessidade. Vamos deixar por enquanto se colocar no modifica. O que eu posso ter? Talvez o teste bom de fazer aí fosse colocar de novo a densidade, colocar a matéria, colocar as fontes, porque aí a gente vai querer impor a conservação da carga. Vamos colocar aqui. Porque essas equações, elas não quebram, a gente está olhando, elas só dependem dos campos, não dependem dos potenciais, elas não quebram a simetria de gauge. Se elas não quebram a simetria de gauge, né, porque só depende de E e de D, elas têm que exibir conservação da carga elétrica. Então a carga elétrica pode ser um bom teste para a gente saber como é que a gente pode mexer nisso aqui. Claro que a gente viu da outra vez, né, vou apagar aqui, vamos trabalhar. Como é que a gente viu conservação da carga? Tira a divergência, a derivada temporal da primeira equação, para poder tirar a derivada temporal da densidade de carga, só a gente deriva temporalmente ali, para dar a divergência dE dt. Mas vai ter derivada temporal do Q vezes V mais Q derivada temporal do V igual a 1 sobre epsilon 0 derivada temporal do V. Então, querer chegar à conservação da carga. Segunda equação, a gente precisa mexer e a gente tem que tirar a divergência da última equação. Então, a divergência do gradiente do alvo. Né? Divergência, então, só para lembrar, a divergência do gradiente do alvo de B. Então, lembrando, o que isso aqui é zero? Então, a divergência é epsilon, a divergência é DI. Agora, o gradiente do alvo, componente I, epsilon IJ, DJ, P. Então, aqui, a DI, DJ, simétrico. Ou isso aqui quer dizer que dá zero. Então, a divergência, nós já tínhamos visto, a divergência do alvo, do gradiente é zero. Então, quando eu tirar a divergência desse termo aqui é zero. Quando eu tirar a divergência desse termo aqui, eu vou ter a divergência de um escalar vezes um vetor. Nós já fizemos isso até agora. A divergência de um escalar vezes vetor dá o gradiente do vetor, o gradiente do escalar, produto escalar do vetor, mais a divergência do vetor vezes o escalar. Então, quando eu tirar a divergência desse termo, esse termo aqui a divergência é zero. Esse termo aqui, a divergência dele vai ficar então. Vai ficar gradiente do D escalar si mais o D. Lembrando que essa anisotropia, em princípio, não é constante, depende do espaço-tempo. Né? Mas si vai ter. Agora, mais esse termo aqui. A divergência desse termo vai seguir o mesma regra. Mas, vou separar essas duas equações.
divergência desse produto. Aqui vai ficar a mesma coisa, 1 sobre C ao quadrado, ddt da divergência do E, e mais de zero de divergência do J. Então tá, com isso aqui, ó, esse termo aqui, com esse termo aqui, é que vai me dar a continuidade da corrente. Vamos ver o que a gente pode tirar daí. Então, né, o que a gente vai ter? Esse divergente, esse termo aqui, esses dois termos aqui estão relacionados, né? Aqui eu tenho derivada, divergência da derivada temporal do E, aqui eu tenho a derivada temporal da divergência do E. Então eu posso usar a equação de Gauss aqui, por exemplo, né? Como é que a gente pode fazer isso? Talvez subtraindo essas equações, vamos fazer o seguinte: vamos multiplicar, vamos dividir essa equação aqui por C2, né? Vamos dividir essa equação aqui por C2, dividir aqui por C2, e aqui, quando dividir por C2, eu estou multiplicando por μ0, y0. Y0 cancela. Então, quando eu dividir por C2, aqui vai aparecer o μ0. Então, vai ficar esse μ0 aqui com esse μ0. E aí, principalmente, somando isso com isso, né, eu devo obter, né, a conservação. Tá? Então, por exemplo, quando eu somar essa equação com essa equação, eu vou produzir a equação de continuidade da carga elétrica que eu quero que valha. Mas eu vou produzir esse termo aqui do lado direito, e quando eu somar essa equação com esses lados direitos, são esses três termos. Então, esses dois termos aqui dão a conservação da carga. E esse termo aqui cancela com aquele ali. Está do lado direito esse termo, e está do lado esquerdo esse termo. Eu estou somando essas equações. Né? Então, vamos ver o que a gente pode tirar daqui. Aqui, deixa eu ver, aqui eu tenho ddt do B, usando o Faraday Lens, ddt do B é rotacional do E. Então, se eu tenho alguma coisa que envolva aqui com o A, talvez esse termo aqui pudesse cancelar esse. Esse termo aqui, ddt, deixa eu ver se pode ter esse D aqui, tá? Então, talvez eu pudesse ter alguma coisa com esse termo aqui, então vamos dizer, esse termo aqui cancelou esse. Aqui vai cancelar porque eu vou estar impondo a conservação da carga elétrica. Então, o lado direito vai ser todo zero. Esse cancelou com aquele, mas esse fica dando zero. Então, do lado esquerdo, agora vamos ver termos aí que podem ser também absorvidos um do outro. Esse termo aqui tem gradiente de B escalar 5. Onde é que eu tenho algum outro termo que possa ter gradiente de B, divergência A? A divergência, aqui eu já vou usando a divergência de E. Se eu usar lá em cima, a divergência de E é aqui vezes B. Isso, né? A divergência de E. Tá, então, essa divergência de E aqui, a divergência de E aqui, B. Então, vamos ver os termos que a gente pode ir juntando. Então, esse termo aqui, por exemplo, ddt de B é o rotacional de E. Então, eu tenho esse aqui. Então, aqui talvez a gente coloque justamente o E dual, porque o rotacional de E é a divergência do E dual. Esses dois termos aqui talvez devessem se cancelar. Então, tá jóia. Se esse termo aqui ficar com esse, muito bem. O gradiente do I, H, esse B aqui, H, esse B aqui, vai ter esse B com esse B aqui, beleza? E esse termo aqui, com esse termo aqui, que vai ficar, você teria alguma função que eu poderia impor. Aqui vai ficar o E dual. E esse termo aqui ficaria bom. Aqui, esse aqui. ddt do B, tá? Então vou usar esses dois termos. Podem estar relacionados usando Faraday Lens. Faraday Lens pode estar relacionando esse termo aqui com esse termo. Faraday Lens. Tá? Depois, esse divergência, esse termo aqui pode ter a ver com uma condição sobre a derivada temporal e a divergência. Esses dois termos têm uma certa familiaridade com esses dois e esses dois. Agora, esse termo aqui, que veio aqui, vezes
B, gradiente de B escalar aqui, e esse aqui, gradiente de B escalar G. Talvez então, esse segmento esse aqui está muito junto com esse aqui está junto com esse, agora aqui eu teria gradiente aqui, escalar isso poderia me dar poderia dizer alguma coisa que talvez devesse ser espacialmente constante, esse termo aqui mataria e me sobraria esse termo gradiente do B escalar esse termo aqui se eu tirar esse, se eu tirar esse CD, deixa eu ver uma coisa. Se nós tirarmos esse termo e não colocarmos esse termo, ele não vai aparecer aqui. Esse aqui vai estar aparecendo. Esse fora. Gradiente aqui, se escalar aqui. Esses dois termos aqui estão grandes. Posição boa, se eu tiver aqui, então talvez eu possa pensar o seguinte: se eu tomar essas anisotropias constantes, vamos ver uma coisa só. Se essas anisotropias são constantes, esse termo aqui é zero, esse termo aqui fica. Esse termo aqui também fica. Se a isotropia for constante, esse termo é zero. Esse termo é zero. Só que se for tudo constante. Esse termo aqui fica, gradiente de B escalar terra. Eu poderia tirar, talvez, esse gradiente de B escalar aqui. Eu modificaria só. Esse termo aqui, ele vai ficar junto com esse aqui, onde tem tudo bem. Tiraria o si, arrancar fora o si, esse aqui é zero, esse aqui é zero. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu estou vendo o seguinte, eu estou acabando aqui. Vou fazer o seguinte, como é que eu vou modificar introduzindo essas anisotropias? Eu vou pegar uma anisotropia espaço-temporal. Mas a anisotropia espaço-temporal não está tomando essas anisotropias constantes. Então tem aqui, um escalar aqui e um vetor de si, que são globais, não dependem do espaço-tempo. Mantém esse aqui, perdido fora esse termo. Bota aqui, mas esse aqui, vezes esse aqui é dual. Então, eu teria, basicamente, seria como se, como é quase que um jump science, porque isso aqui vai fazer o papel de C2, isso aqui vai fazer o papel, e aí vai ter um fatorzinho C. Então, eu poderia pensar agora, desses termos aí, então, essas anisotropias, então, o que eu estou entendendo de interessante aí dessa conclusão nossa, é que se a gente for fazer esse exercício para introduzir essa espécie de anisotropia, ela tem que ser constante para poder garantir a conservação da casca. E aí o que a gente ganha, na verdade, basicamente é um jump science. Porque aqui vai aparecer o P e aqui vai aparecer o etil, então nós não ganhamos nada de interessante. Então, essa dinâmica com a presença de uma anisotropia, de uma certa maneira, esse Jan Simons está mostrando essa anisotropia. Isso acho que liquida essa discussão. Só para terminar, então, para liquidar essa discussão, não vai ser interessante a gente fazer isso. Então, só para finalizar, eu vou deixar fazer só mais uma discussão. A gente introduziu, por exemplo, duas, então agora vai ser o exemplo 5. O exemplo 4, vamos dizer assim, o exemplo 4 fica, vou colocar assim, fica invalidado, porque ele produz Jan Simons. E recai no Jan Simons. E ele diz assim,
eu obtenho uma isotropia espontânea. Então, só para finalizar o exemplo, agora uma outra maneira de ver exemplo 5. Agora eu vou parar aqui, que a gente vai fazer a eletrodinâmica de máximas com de Broglie e Proca. Então, a eletrodinâmica sempre mantendo 1 às 2 dimensões. Só que aí agora eu vou ter a eletrodinâmica de máxima, é chamada eletrodinâmica de Proca ou de Broglie e Proca. Vou usar a sigla Maxwell de Broglie e Proca. Muitas vezes se fala de eletrodinâmica de Broglie e Proca. Na França não se abre mão de falar de Broglie e Proca, mas em geral nos livros textos a gente fala eletrodinâmica de Proca, esquece o de Broglie. Mas na verdade vamos pensar, dar o crédito a todo mundo. O Maxwell, que tem os termos de Maxwell e Broglie e Proca. Então vai ser divergência do campo elétrico. Agora, o termo que vai aparecer aqui vai ser um termo com um potencial associado ao campo elétrico, é o φ. Isso aqui igual a Rho sobre Epsilon. Aí vamos manter Faraday-Lenz. E vamos pegar agora o Maxwell. Gradiente igual V. Não estou falando de Einstein, não. E aqui nós vamos colocar mais um Psi, talvez um fator C2, né? Aqui vamos colocar o potencial vetor. E aí aqui nós vamos ter 1 sobre C2, derivada temporal do campo elétrico, mais a corrente. Então nós estamos introduzindo agora termos onde aparecem diretamente os potenciais. Então a gente já perdeu a simetria de calibre, levamos a simetria de Gauge, porque agora as equações envolvem os potenciais que não são invariantes de Gauge. Os campos são os potenciais. Então vamos pegar só para finalizar aí, organizar o exemplo, para na próxima vez a gente discutir as relações de extensão e algumas propriedades interessantes da propagação. De novo, a gente está obtendo aqui a divergência do campo elétrico não é zero. Então o campo elétrico não é ortogonal à direção de propagação. A divergência de E, né? Então, no caso de Maxwell puro, né? A divergência de E é ortogonal ao campo elétrico. Então a divergência de E é zero. O campo elétrico ele fica paralelo à direção do campo. A direção de propagação é ortogonal ao campo elétrico, como a gente já viu. No caso, aquela relação K era paralela ao E dual. O K é paralelo, ou seja, a direção do K está na direção ortogonal ao campo elétrico. Isso no caso de Maxwell puro. Mas agora eu estou introduzindo esse termo, dá uma divergência de E. Então, o campo elétrico vai ter uma projeção ao longo da direção de propagação. Vamos só fazer o seguinte, sempre o exercício teste bom de fazer é esse, verificar a conservação da corrente. Então, tirando a derivada temporal da primeira equação, divergência de BRT mais φ mais psi, derivada temporal do φ, igual a 1 sobre epsilon zero, derivada temporal do ρ. Esquece a segunda equação, vamos para essa equação aqui. Agora essa equação que eu tenho que tirar a divergência. A divergência do gradiente igual a zero. Então aqui vai ficar psi divergência de A igual a 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal da divergência de E, mais de zero, divergência de choque. Então, para poder usar a conservação da corrente, o que eu vou pegar aqui, eu vou dividir essa equação aqui por C ao quadrado, 1 sobre C ao quadrado, sobre C ao quadrado, e quando dividir por C ao quadrado, eu multiplico por zero, epsilon zero cancela, então fico por zero. Aí quando eu somar essas duas equações, esse termo aqui cancela esse termo aqui, e aqui eu estou usando a conservação da carga, né? Então aqui eu estou usando a equação de continuidade. Então o que a gente obtém daqui é a seguinte condição, para que isso aqui, para que essa condição que seja válida, isso mais isso aqui dando zero, isso mais isso tem que ser zero, ou seja, a gente ganha uma condição sobre os potenciais, que é 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal do φ, mais a divergência de A, é igual a zero. Então a gente está ganhando aqui o que a gente chama de uma condição
consequente, uma condição subsidiária. Então, o fato de nós termos introduzido o termo de Weber e Broca, ele nos dá uma relação que, na teoria de Maxwell pura, ela é uma fixação de gauge, é o chamado gauge de Lorentz. Mas aqui não tem fixação de gauge, não tem condição de invariância de gauge, porque esses termos aqui quebraram a medida de Caleb. Então, essas equações naturalmente implicam esse resultado. Então, a gente vai ter que... Então, isso aqui já me dá uma relação interessante, né? Do campo potencial, uma relação dos potenciais, e a gente pode, por exemplo, a partir daqui, né, fixar alguma relação interessante com o campo φ, né, em função da própria divergência do campo elétrico. Então, a gente vai tirar as equações de ontem. Vamos mostrar de novo que eu vou ter uma eletrodinâmica com fóton macio. Só que agora a massa do fóton ela vai aparecer num mecanismo completamente diferente, sem simetria de gauge. No caso de James Simon, aparecia também a massa, nós vamos ter um fóton macio, mas através de um mecanismo de massa topológica, como a gente viu. Aparece aquele termo de James Simon, não aparece nas equações de campo, mas não aparece na densidade de energia nem no vetor de ponte. Depois a gente vai tirar o vetor de ponte aqui também para ver como os potenciais vão modificar o vetor de ponte. Então, na próxima vez, a gente vai trabalhar com a eletrodinâmica tridimensional também, né, de Maxwell, Weber e Broca. Depois nós vamos fazer o exemplo correspondente em 4 dimensões, que é o caso, né, da teoria de uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais. Aqui a gente já está fazendo a brincadeira planar para desenvolver um pouquinho mais essa habilidade de mexer no plano, porque tem um cálculo vetorial um pouquinho diferente. Mas a gente vai tirando informações sobre as relações de dispersão. O que a gente viu de interessante é que no caso planar, nós não conseguimos falar de ondas circularmente polarizadas por causa da forçação do campo elétrico, né? Ele está sempre forçado a ter uma direção a ser ortogonal, a direção de propagação, né, da onda. Aqui nesse caso já não é mais o caso. O campo elétrico ele perdeu, vai perder aquela. A gente vai ver inclusive que o vetor de ponte vai indicar que a gente vai ter uma contribuição extra que não vai mais dizer que o campo elétrico é ortogonal à direção de propagação. A gente vai ver que isso vai também ficar claro no vetor de ponte. Então vamos parar por aqui hoje, né? E aí a gente no próximo encontro a gente retoma Maxwell, Weber e Broca, termina, aí a gente vai começar os casos quadridimensionais, olhar Maxwell de novo, olhar a isotropia do espaço-tempo, quadridimensional, que é muito mais interessante, e olhar aí vamos começar a misturar campos. Eu queria deixar uma tarefa, só uma tarefa, para quem quiser fazer o exercício, se for necessário, se alguém tiver, é uma tarefa que não é tão óbvia, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me escrever, que eu até faço uma espécie de um desenvolvimento na quadro, né? Para quem quiser ter uma espécie de um gabarito. Então, vamos supor o seguinte, eu tenho 2 campos agora. Eu tenho um campo escalar φ e um campo vetorial que eu vou chamar de W. Então, estou a presença agora de 2 campos. Eu queria tirar uma relação de dispersão mista. Uma relação de dispersão mista, onde eu tenho agora um campo, né, vetorial e um campo escalar que estão se misturando. Vamos ver como. Vamos propor a equação de campo do campo φ. Vamos pensar. Porque é uma equação que vai ser, vamos pensar o centro. 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal, menos Laplaciano. Então, vertiamos em φ. Mas agora vamos dizer que eu tenho um parâmetro alfa. E para a equação do φ vai contribuir a divergência do dado. Vou colocar esse termo aqui, por exemplo. Então, ele poderia colocar também, vou pensar aqui, uma derivada temporal. Vou colocar só assim. Então, vou colocando as equações do lado, sem fonte. Então, a equação de campo do φ me traz o dado. Deixa eu ver só se eu posso colocar alguma coisinha a mais. Ver se vale a pena aqui. Deixa eu ver. Então,
deixar assim. Ou seja, a equação do φ depende do dado. E agora vamos escrever a equação de campo do dado, que seria alguma coisa do tipo, vamos colocar assim. Vamos colocar rotacional do rotacional de dado. Mais sobre C ao quadrado, derivada temporal segunda do dado. Menos um parâmetro que vamos chamar de psi rotacional rotacional do dado. Menos alfa gradiente do φ. Então, esse campo, o parâmetro alfa, ele acopla o W na equação do φ, mas ele traz o φ para a equação do W. É nesse sentido que eu estou falando de uma relação de dispersão mista, que essa relação de dispersão agora vai envolver dois campos. Eu não tenho um campo único, né? Não estou trabalhando, eu estou trabalhando com dois campos separados. Então, e posso colocar aqui, poderia até fazer o seguinte, vou colocar aqui um termo, mais si φ igual a zero. Vou colocar assim. E aqui eu vou colocar um termo mais, vou colocar o seguinte, chamar esse termo aqui de mi φ, e aqui eu vou colocar um termo de m tá. Então vamos dizer que eu tenho essas equações. Opa, Tuano, opa, está todo sujo, sabe? Muito prazer em conhecer o senhor tão importante na vida. Bom, cara. Nossa, eu vou saber conseguir. É o verdadeiro, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esse sistema. Por que esse sistema traz de novo? Que pode ser um pouco, que vai assim. É uma pequenina complicação, mas que é instrutiva para muitos casos que aparecem em teoria quântica, em teoria de campos, em geral, clássico ou quântico, que é a presença de um termo misto. Ser um mixing. O mixing, né, entre dois campos. Se a gente pensar em termos de Lagrangiano, para quem conhece o formalismo lagrangiano, isso significa que no Lagrangiano deve ter um termo misto, né, entre a divergência W e o φ. A divergência de W e o φ. Então, essa divergência de W e o φ, ela vai aparecer na equação do W, né? Quer dizer, quando eu virar a equação do W, ela vai aparecer com o gradiente do φ, e quando eu tirar a equação do φ, ela vai aparecer com a divergência do W. Então, esse termo, esse parâmetro aqui é especial para nós. Vamos prestar atenção nesse parâmetro. Então, para tirar as relações de dispersão aqui. O sistema é totalmente linear. Então, a gente vai ter, claro, soluções de ondas planas. Vamos colocar soluções de ondas planas aí e vamos pensar sempre a seguinte solução. Φ vai ser um φ0 exponencial de kx menos ômega t. Claro, lembrando que isso é complexo, não tem mais conjugado complexo, né? Sempre a história de sempre. Toma uma solução complexa, mas sabendo que depois a solução complexa, o conjugado complexo dela é a solução. E depois a solução do dado, que vai ser também uma amplitude W0 complexa, e a onda vamos colocar monocromática, kx menos ômega t. Então, colocando essas relações aqui, nessas equações, a gente vai transformar, vai trabalhar com essas equações aqui só no espaço de Fourier, onde tem Laplaciano vai ficar menos K2, onde tem D2, dt2 vai ficar menos ômega 2, e aí a gente vai trabalhar com as amplitudes. Então a gente vai ter como tirar a relação de dispersão agora, porque eu tenho que levar um campo na equação do outro. Então esse é o pequeno desafio desse caso aí, que a gente
depois vai trabalhar em outras situações mais à frente, casos de índices assim, tá bom? Então eu vou deixar assim, eu nem vou apagar o quadro, porque da próxima vez que a gente se encontrar, a gente aproveita. Tá? Aí, Glória, você falou que você. Segunda-feira tá bom. Amanhã não, né? Agora também. Sabe por quê? Eu vou dar uma olhada na agenda, mas eu acho que segunda-feira tem uma banca de ideias à tarde, mais online. Então, qualquer coisa, eu te confirmo, coisa, você vai ter em casa o telefone. Eu passo o telefone, eu vou. Tchau, teu